aqui. Vou ser sincero para vocês, quando eles não acham mais ninguém para vir, aí eles me chamam, então estou aqui, tá bom? Por isso que eu estou, porque hoje, né, na verdade, um parabéns para vocês, parabéns para casa, porque eu não conheço nenhuma casa que esteja aberta hoje, não conheço. Essa aqui é a única casa que eu conheço que está aberta hoje. É impressionante, né? Impressionante. Nem a Federação Espírita está aberta hoje, porque é na cidade, tem muita bagunça. Eu não conheço nenhuma casa, nenhuma. Mas nós não estamos aqui para falar das outras casas, estamos falando da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa vida. E o objetivo maior que nós temos aqui, na verdade, é que nós vamos falar sobre renúncia. E renúncia começa com um re. Re é para trás, ir para trás, né? Ou seja, renunciar significa voltar atrás, ou não fazer questão do que tem por trás. Ou então nós vamos observar na palavra que nós vamos deixar para trás, esquecer. Isso é muito importante, porque nós sabemos, já que nenhum de nós está aqui pela primeira vez, conhece muito bem um pouco da doutrina e sabe das leis de ação e reação, da causa e efeito, sabe da reencarnação. E a gente vai devagarzinho tentando entender, poxa vida, mas por que nós temos que deixar para trás? A gente já está conseguindo entender isso. Que não dá para levar a vida a ferro e fogo, que tem muita coisa que nós precisamos aprender a deixar, não é? Ao longo da nossa encarnação. Quando a gente tem assim uns 15 anos, 16, 17, a gente tem dificuldade. Mas depois que a gente passa assim dos 600 meses, mais ou menos, 500 meses, 600 meses, 600 meses são 50 anos, viu? Depois dos 50 anos, né? 720 meses, aí a gente tem mais facilidade de renunciar, de esquecer. Eu acho que é por isso que a gente tem uma vida longa, né? Hoje em dia, a nossa vida está se estendendo. Me lembro quando eu era garoto, que quando uma pessoa fazia 60 anos, tinha uma festa e tudo, as crianças já até achavam, será que é festa ou velório? Porque achavam que a pessoa ia embora, né? 60 anos era muito tempo que a pessoa ficava na Terra, né? E hoje a gente vê senhores e senhoras de 80, 90 anos dirigindo aí, andando na rua, dirigindo. Sou louca para pegar uma ambulância. Falo, com 90 anos, quer dirigir uma ambulância? Meu Deus do céu. Outra andar de paraquedas. Pular de paraquedas. Tem umas senhoras que querem fazer isso. Misericórdia, olha só que coisa. Então, a gente vai percebendo que nós estamos ficando cada vez mais tempo na Terra, justamente para ajustar os ponteiros, os problemas e as dificuldades que nós vivemos por esse período. E a ideia básica de Jesus é essa, é que nós entendamos que nós não somos os donos da Terra, nós não somos da Terra, vamos dizer assim. Nós estamos na Terra. É a mesma coisa de você ir para um hotel, e o hotel não é seu. Você vai ficar lá um dia, 2 dias, uma semana, um mês que seja, mas uma hora você vai ter que ir embora. Então a gente esquece que daqui a pouquinho nós vamos embora, no caso de vocês, talvez daqui uns 100 anos, 80, 90. Eu, quem sabe, daqui uma meia hora, 40 minutos, ou daqui umas 2 horas, mas nós vamos sair da Terra, vamos sair do mundo, não é? Vamos sair daqui. E isso faz a gente, às vezes, pensar, mas se a gente vai sair daqui, não é bom já sair com alguns problemas resolvidos? Porque você já pensaram em ter que voltar para resolver umas coisas assim, antigas? A gente precisa voltar para casa, né? Não é mesmo? A gente precisa voltar para casa, porque eu fui lá no trabalho, lá na Terra. 80 anos, foi bom enquanto durou, mas não é, acho que agora, vamos ver se eu vou ser chamado de novo para a Terra, ou se vamos para outro planeta, né? Não sei lá, né? Diz que tem um planeta aí, é aquele que tem os anéis, como é que chama aquele dos anéis? Saturno. Diz que aqueles anéis são gases. Se você pôr ele numa piscina, ele não afunda, ele fica na piscina, porque são gases. Olha que interessante, né? A gente fala piscina, dá a impressão daquelas piscinas que a gente tem em casa. Na minha casa tem uma piscina que a gente enche de ar assim, e enche com uns baldes, né? Mas a piscina que a gente está falando, assim, põe ele no mar, por exemplo, né? No nosso mar, que é gigantesco, né? Tem quase 2/3 da Terra, né? O nosso mar, ele não afunda, ele não tem peso que nem o nosso planeta tem, as coisas que o nosso planeta tem. Então a gente vai percebendo que nós estamos na Terra, nós não somos a Terra, e que nós precisamos avançar. E aí nós precisamos olhar o seguinte: por que nós precisamos aprender a renunciar? Porque renúncia também é construção. Ninguém fala assim que já vai renunciar imediatamente. Ontem eu assisti um filme
que 3 irmãos na Coreia do Sul estavam brigando e os 2 irmãos espertinhos falaram assim, tem uma lei aqui que diz o seguinte, o irmão mais velho ganha 50%, o irmão do meio ganha 30% e o irmão mais novo ganha 20%. Os espertinhos, né? Então a gente vai entendendo que, nossa, nós não vamos, isso não é para nós. E por que a gente tem que pensar em renunciar? O irmão mais novo, em respeito aos demais, assinou lá o papel, mas depois descobriu que ele tinha entrado numa fria lascada, porque só de imposto era tudo que ele tinha que pagar, porque o irmão mais novo é que pagava os impostos. Olha, umas leis assim que a gente cria, né? Que terríveis, né? Enfim, aí a gente vai percebendo que nós não estamos na Terra pela primeira vez, nós precisamos aprender a renunciar, a esquecer, a largar. Porque quanto mais prendidos nós estivermos à Terra, aí nós passamos para o outro lado da vida e falamos, meu Deus do céu, tinha lá uns 3 carros, uma Brasília 78, um Del Rey 92, deixa eu ver qual é o terceiro carro, alguém pode me dar uma dica? Hilux. E uma Hilux 2023, não é? Que eu ganhei tocando violão. Não é isso? Na casa espírita, porque a casa paga um bom cachê, não é mesmo? A casa espírita o cachê aqui é muito bom, viu? Se vocês quiserem tocar aqui, é só chamar aí, vir aqui se convocar, não é mesmo? Ali é a secretária tesoureira. A secretária tesoureira, né? Paga um bom cachê. Então, aí a gente fica preso nisso, pelo amor de Deus. O André Luiz, ele não é tão mal criadinho que nem o Emmanuel. Mas o André Luiz fala que mais de 70%, 80% das pessoas saem da Terra ou sem resolver nada do que veio resolver, ou ainda agravando as coisas que tinham que resolver. Aí você pensa bem assim, fala, putz, eu vim para a Terra, passei 80, 90 anos aqui, não resolvi nada. É que ele se preocupou com o outro, só para resolver o problema do outro. Todo mundo quer resolver o do outro, não é assim? A gente não quer resolver o do outro, sempre. E aí esquece da gente, mas é mais ou menos assim, sabe quando você pega uma rede social e fala, preciso responder a pessoa, aí você fica olhando, passa 2 horas e você fala, meu Deus, não respondi. Foi isso mesmo. Não é assim? É o tempo todo. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, passei 80, 90, 100 anos na Terra e nada, não fiz nada que devia ter feito. E o que é que você devia ter feito? Devia ter esquecido, renunciado, perdoado, amado um pouquinho mais, compreendido, ajudado, ter sido mais carinhoso, mais fraterno, mais humilde, melhor. Não fez nada, porque a Terra seduz a gente de um jeito, a gente fica aqui na Terra seduzido pelas coisas da Terra aí. Depois, como é que faz? Então o André Luiz mostra isso pra gente, porque na verdade todos nós temos um objetivo aqui. Agora, alguns deles, nós precisamos entender que demanda da gente, ou depende da gente, um pouco mais do que nós podemos imaginar. Então, alguns casos exige da gente esse poder de renúncia. Então, é assim, a renúncia é uma construção, como estávamos dizendo. Então, nós precisamos aprender a construir esse sentimento em nós. Claro que nós damos importância às coisas importantes, mas aí a gente vai devagarzinho pensando o seguinte, será que isso é tão importante mesmo? Será que é tão necessário mesmo perder, sei lá, horas de sono, dias de desequilíbrio, de perturbação, de sono, de problemas? Aí fala, meu Deus, mas será que tem essa necessidade? Por exemplo, quando a gente, sei lá, fica sabendo que tem um problema de saúde grave, vamos imaginar, tem um problema de saúde muito grave. E aí você vai, médico, exame, vai, passa dias e dias, e vai, e faz isso, faz aquilo, e acha um especialista não sei aonde, e paga uma pessoa, e faz, e acontece. E aí você vai embora com aquele problema e fala, meu Deus do céu, perdi 20 anos da minha vida tentando achar a solução para isso. Se eu poderia ter imaginado que eu poderia, nesse período, ter feito coisas muito diferentes do que eu fiquei fazendo. Porque eu queria me agarrar à vida de uma forma, e a gente sabe que não tem jeito, a nossa vida se esvai. E se tem coisas que nós não podemos esquecer, uma dessas coisas é essa. Existem amigos, ou a própria lei da criação nos dá
possibilidades de saber que nós temos tempos, nós temos possibilidades, nós temos prazos determinados para certas coisas. Então, a gente às vezes fica rodando por determinadas coisas e depois você pensa, ai meu Deus, não sei se vocês se lembram, na nossa infância ou pré-adolescência, a gente se apaixonou por alguém na escola, lembram disso? Não comia nada, não almoçava, não jantava, não fazia nada. Não era assim? E a pessoa nem olhava para sua cara. Nem olhava para você. Aí você ficava comparando as outros rapazes, outras moças. Ela é mais bonita que eu, ele é mais bonito que eu, ela é isso aqui, Nossa, o cabelo dele é bonito, a roupa, o nariz. Ele é rico, ou eu sou pobre. Não sei. A gente ficava assim, aquela neura, aquela coisa. Aí depois que passa 30 anos, você fica sabendo dele. Aí você encontra com ele, eu vejo uma foto dele e falo, ai, graças a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nunca aconteceu isso com vocês? Não? Então espere que pode acontecer, hein? Espera que pode acontecer. Pode esperar que vai acontecer. Aí a gente pensa, meu Deus, graças a Deus que aconteceu isso, porque na época a gente não conseguia, enxergar. Você se lembra dos nossos brinquedos? Nossos brinquedos também eram tão importantes pra gente. Aí um primo na nossa casa arrancava as rodas do carrinho, assim, tinha um ferrinho no meio e dois plastiquinhos, assim. Aí arrancava aquela roda. E aí você ia consertar, não dava mais jeito, porque espanava o negócio, e não colava, você punha a cola, não colava, e aquele carrinho, você falava, misericórdia, meu Deus do céu. E agora você olha para trás, o que você vê? Você encontra esse carrinho, está com você ainda? Suas bonecas, está com você ainda? Você vê como a gente vai devagarzinho entendendo como que a gente precisa aprender a esquecer e a renunciar? Com o tempo a gente vai fazendo isso, vai percebendo que tem certas coisas que nós temos que avançar. Como é que é? Não tem o porquê mais ficar. Apegado a algumas coisas, Aí, sei lá, o pai e a mãe falecem, aí os irmãos vão cuidar do assunto da casa. Aí aquela briga, porque eu não sei o que, uma parte, não, que eu cuidei do pai, você nunca apareceu aqui, cuidei da mãe. Eu sou mais velho, tenho que ganhar 50%. Não, aqui não tem essa lei, aqui não tem, só lá na Coreia, mas também já é antiga, de 2009. Mas aí você fica pensando, você fala, meu Deus do céu, aí passa um tempo, você fala, meu Deus do céu, quanta briga, quanta confusão. Não sei se vocês já passaram em frente a algumas casas assim, você fala, nossa, essa casa, depois que morreram as pessoas aqui, nunca mais ninguém morou aqui, está caindo aos pedaços, porque os herdeiros não se entendem, não é? Aí morre um dos herdeiros, aí complica, porque vem os filhos dele, mas confusão. Estava até comentando um dia desse, da questão, os irmãos são todos pequenos, eles se dão bem, brigam, mas se dão bem. Aí eles vão crescendo, chegam na adolescência, aí casam, aí todo mundo vira estranho um do outro. Pessoas estranhas. Fica todo mundo estranho, não reconhece mais. Não, mas se você quiser conversar com alguém, você tem que arrumar uma amizade fora, para dialogar, a gente tem uma certa distância, não é? Mas isso também não é por acaso, porque você sabe que tem famílias que as pessoas são mais unidas, mas tem algumas que realmente acontece isso, é muito desagradável. A gente tinha toda aquela aproximação, não é? E depois, de repente, veio uma cunhada, veio uma pessoa e foi distanciando, e foi fazendo isso e aquilo, e aí a gente vai ficando distantes uns dos outros. Mas a ideia básica é assim que a gente vai devagarzinho entendendo que é preciso talvez a gente ir se desfazendo, soltando algumas carapaças nossas, algumas coisas pesadas que a gente carrega, para a gente ficando mais leve, mais tranquilo. Então é muito melhor a gente aprender a renunciar, a ter essa construção na gente, porque a gente sai de cada problema, a gente sai de cada situação desagradável. Porque você fala, podem vocês decidirem aí, o que vocês decidirem está bem decidido. A gente sai de um problema grave.
Muitas vezes, não é? Então, devagarzinho, a gente vai construindo essa ideia de que nós precisamos aprender a renunciar. Bom, existe um livro chamado Renúncia. A gente vai até 8h30? 8h40. Existe um livro chamado Renúncia, eu tinha dividido em 2 partes, né? Eu ia falar um pouquinho desse livro, porque na verdade eu gostaria que nenhum de vocês nem pegasse ele, nem lesse, nem chegasse perto dele. Porque quem lê esse livro não tem jeito de se modificar. Não tem jeito. Então eu sugiro a vocês, nunca nem... Olha, eu vou falar aqui, vocês esqueçam, saiu daquela porta, já esquece, não quer mais nem saber desse livro. Já gravei. Porque... Este livro é assim, sabe? Você começa a ler aquele livro, primeiro você começa a ficar com vergonha de si mesmo, sabe assim? Vergonha de si mesmo. Por isso que a gente não deve ler, sabe? Começa a ficar com vergonha de si mesmo. A outra coisa, outra sensação que a gente tem nesse livro é o seguinte: a gente queria ter uma filha igual a moça do livro. Ai, como a gente queria ter, né? Uma Alcione, né? Como filha, já pensaram? Como a gente queria ter a Alcione como filho, né? E aí, a gente não tem, mas aí a gente começa a querer que a pessoa haja como a Alcione. Já começa a dar confusão em família. Olha como esse livro é complicado. Esse livro, olha, é difícil, porque muda a gente de um jeito e cria uma confusão ao nosso redor, mas uma confusão por causa disso, porque a gente queria que todo mundo fosse igual ao Alcione e ninguém é. Aliás, eu acho que não tem ninguém no planeta que seja, né? Igual a ela, acho que não tem ninguém assim, ou parecido, não tem quase ninguém. Se tiver, está muito distante da gente. Então, neste livro, a gente vai entendendo e fala, meu Deus, primeiro é assim, você pega o livro, você assusta, nossa, 400 páginas, 500 páginas, meu Deus do céu, como é que eu vou ler isso? Aí, quando você está terminando o livro, fala, pô, esse livro podia ter umas 2.000 páginas, não, 500 não deu, é muito pouco. A gente tem essa sensação, olha que coisa. Porque a Alcione chegou na Terra e encontrou um conflito. Na verdade, ela quis vir à Terra para salvar uma pessoa muito querida dela, um amor dela. Só que aí quando chegou... Vocês querem saber essa história? Não. Um pouquinho dela? Não. Com certeza. É? Posso falar um pouquinho da história da Alcione? Você te soa agora? Então, o livro se chama Renúncia. E ele é psicografado pelo Chico e o espírito chama-se Emmanuel. O Emmanuel está dentro desse livro também, por isso que ele trouxe um pouquinho da história dele. Eu sei que a Alcione, o casal, né, se juntou, só que foi uma confusão, porque tinha interessados no pai e tinha interessados na mãe. E foi só eles se juntarem que aí começou uma conspiração. Mas ela veio para a Terra justamente para ajudar uma pessoa muito querida dela, muito querida. Só que teve um problema. Ela foi recomendada a não vir para a Terra. Não vá na Terra, por favor. Mas eu quero. Não vá na Terra, não vá na Terra. Não desça na Terra, não desça na Terra, não vá na Terra, não desça na Terra, não vá na Terra. Mas parece que isso é pior, não é? Pior, porque quanto mais você fala, não faz. O proibido. Ai, meu Deus, não faz. Aí que você... Bom, eu sei que ela pediu uma permissão especial, como ela tinha merecimento, foi autorizada ela vir à Terra, mas foi recomendado, olha, você vai na Terra, só que você não se esqueça, ninguém consegue pisar no charco do mundo sem sujar os seus pés. Nossa, que advertência, hein? Olha. Mas ela tinha esse compromisso com esse senhor, com esse rapaz, com esse senhor, e ela quis vir mesmo assim. Aí ela desceu na Terra e já encontrou esse problema, com o pai e com a mãe. Conspiração contra o pai e contra a mãe, separaram o casal. E ela, pequenininha, ficou com a mãe, e a mãe com a saúde muito, muito frágil, né? Acreditando que o pai tinha morrido, aquela coisa toda, né? Querem mais um pouquinho do livro? Tá bom. Mais um pouco? Mais um pouco? Sim? O que você está achando da história? Como você chama? Tainá. Tainá, você foi obrigada a vir aqui? Não? Você veio porque você quis? Também não. Mas parabéns por você estar aqui, viu? Parabéns, viu? Eu queria que a minha filha estivesse aqui também, meus filhos, meus netos. Tenho 6 netos, queria que eles estivessem aqui também. Você já pensou? A Tainá, você tem 15 anos? Quando você tem?
18 anos, imagina. Tem 18 anos. Não é? Olha só. 18 anos, no dia de carnaval, e ela está aqui. Das duas, uma. Ou ela aprontou alguma em casa, foi obrigada a vir. Ou ela veio, né? Para fazer companhia, que tem um sentimento maior. Mas vamos lá. A Alcione, então, encontrou essa conspiração. A mãe achou que o pai tinha morrido e tal. A mãe foi se internar num sítio em outro país. E aí a mãe começou a ter problema e ela recebe uma visita de um padre. E o padre se apaixona por ela. Misericórdia. Só que pela grandeza dela, falou, de jeito nenhum, você já tem um compromisso com Jesus. Mas ele ficou tão transtornado, passou um tempo, ele saiu, largou a batina, e aí veio procurar ela. Só que ela falou, mas a minha mãe está muito doente, não posso ficar com você. Ele ficou tão bravo, que ele arrumou um outro casamento de qualquer jeito, casou de qualquer jeito. Aí quando a mãezinha desencarnou, que ela estava numa condição um pouquinho melhor, ela falou, vou procurar ele agora, né? Foi procurar ele e viu que ele estava casado. Falou, não, você tem que cumprir, honrar o seu sagrado compromisso matrimonial com a sua esposa. Ah, meu Deus do céu. E ela então resolveu entrar para a ordem das senhoras, das freiras, né? Talvez uma ordem religiosa. Resolveu entrar para a ordem religiosa. E ele ficou tão bravo, mas tão bravo, que ele largou o casamento e também entrou para a ordem religiosa. Olha só, confuso. Só que um de um lado e outro do outro. Muito bem. E ela estava na ordem religiosa, mais ou menos como aqui. Aqui não é uma ordem religiosa, aqui é uma casa espírita, né? Mas vamos imaginar que fosse. Aí a gente via um monte de gente necessitada na rua e a gente não ajudasse. E ela começou a ver isso, um monte de criança passando necessidade, fome, sabe? Século, sei lá, quantos anos atrás, talvez, uns 500 anos atrás, talvez, um pouco mais, vendo a necessidade das pessoas. Minha ordem religiosa era o portão para dentro, não é? Não tinha privilégio para ninguém, não atendia ninguém, tinha que ter os votos de silêncio e tal, das preces, aquelas coisas. E, enfim, ela ficou tão incomodada que ela começou a ajudar as pessoas lá fora, e isso foi para ela o grande crime que ela cometeu na vida dela. Ela foi presa. Olha só, eu fico agradecendo a Deus todo dia, porque quase todo dia eu cometo um crime e não sou preso. Mas vocês estão curiosos para saber que crime que eu cometo, né? Quase todo dia, não? Eu errei no trânsito, errei a rua que eu ia entrar. Vou dar uma rezinha aqui, não tem problema nenhum. Aí você dá uma rezinha no meio do corredor do ônibus, assim. Uma infração de trânsito, não é? Veja, esse é um dos pequenos, né? Fulano tirou você do sério. Você tem vontade de muito amor, não é? A falta de amor com muito amor é a falta de amor, não é? Não é assim? Em casa, alguém tirou você do sério. Mas enfim, o crime que ela cometeu foi ajudar as pessoas lá fora. Foi presa, encarcerada e ficou numa masmorra que era embaixo de um castelo, sei lá do que, lá do convento, lá da ordem religiosa, e ficou lá esquecida, meses e anos a fio. Infecta o lugar, porque num lugar que não tem recursos nenhum, comia o que davam para ela lá, junto com os bichos, né? Porque devia ser um lugar infecto, não é? Até que ela estava um pouco numa situação muito desagradável, e aí chamaram um grande sacerdote lá para dar uma espécie de extrema-unção para ela. Ela já estava meio irreconhecível, muitos anos, né? Magra, estava irreconhecível. E ela está lá e de repente o homem entra lá e fala: a senhora aprontou aqui na igreja, a senhora merece o que a senhora está levando, a senhora não podia ter feito isso, porque a senhora descumpriu a ordem, porque isso, porque aquilo outro. E ela falou assim: sim senhor, o senhor está falando, o senhor tem razão. Quando ele ouviu a voz dela, meu Deus do céu, quase que ele caiu no chão. A perna dele tremeu. Falou: conheço essa voz. Eu conheço essa voz, conheço essa voz, conheço essa voz, conheço essa voz. E aí ele reconheceu que ele estava diante de quem?
da Alcione, da Alcione, que era o antigo amor da vida dele. E era amor da vida dela também. Então vocês vejam que coisa. Por isso que ela foi recomendada a não descer na terra, porque a terra não tinha condições ainda de favorecer ela em nada. Ela favoreceu a terra em tudo, mas a terra não podia favorecer ela em nada. E aí você imagina o problema que esse senhor criou para ele mesmo, né? Porque a pessoa que ele mais venerava foi a pessoa que ele mesmo acabou encaminhando para a morte. Esse é um pedacinho do livro para vocês entenderem que vocês não devem ler esse livro, chama Renúncia, psicografia do Chico, Emmanuel. E aí, dentro disso aí, ele encontra o pai. Antes de ser internado, ela encontra o pai. Ela encontra o pai. Olha, vocês conseguem ler esse livro em 15 dias se vocês lerem 15 minutos por dia. Eu posso recomendar? Recomendar o quê? Em vez de ler, procurar pelo YouTube. Não pode. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque aí sabe o que acontece aí? A pessoa vai lavar a louça e vai ouvir o livro, vai lá lavar a roupa, vai ouvir o livro, vai pegar o ônibus, vai ouvir o livro. E talvez ela não consiga fazer o resumo que eu fiz aqui para vocês. E aí entra outro anúncio. Entra não sei o que, anúncio e... Mas consigo. A senhora consegue, porque a senhora já leu ele no papel? Já leu no papel alguma vez? Não. Não, né? Então, o desafio para a senhora desta noite de carnaval é esse, tá bom? É esse aqui. Como é que é? Lição de casa, é isso aí. Então, vejam, a gente vai, dentre tudo isso que aconteceu, existem muitas historinhas e algumas delas estão associadas à nossa doutrina, muitas delas estão associadas. Então, por exemplo, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de um livro chamado Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, que é aqueles pedacinhos que o Emmanuel tira do Novo Testamento e faz uma dissertação. Sabe com quem ele aprendeu isso? Com Alcione, olha só. Olha que interessante, não é? Ele conviveu com ela, porque ele ajudava a mãezinha dela. Ela realizou uma tarefa para ele, ela tinha um irmãozinho adotivo, né? Que tinha defeitos físicos, mas o irmãozinho sabia tocar uma violinha. E o padre passou por um problema de saúde muito grave, não o que gostava dela, mas esse senhor, esse padre, estou tentando lembrar o nome dele aqui, mas esse padre, ele passou por problemas de saúde muito graves e ela foi em praça pública com o irmãozinho adotivo para tocar e ganhar algum dinheirinho para ajudar o padre a se tratar, a se alimentar direitinho, a ter condições melhores. Então esse padre é o Emmanuel, né? É o padre, eu já vou lembrar o nome dele, daqui a pouco eu lembro. Então tem muitas nuances, tem por exemplo a chegada de uma peste que matou muitas pessoas no planeta na época, né? Então ela viveu isso, ela conviveu com isso e ela encontrou-se com o paizinho e ela foi trabalhar como empregada do paizinho que não sabia que ela era filha dele, olha só, né? E ela muito resignada, renunciou a qualquer coisa, trabalhou com o pai e ela, sabe o que ela fez? Ela cuidou da madrasta que conspirou a vida do pai com a mãe. Ela cuidou da madrasta que estava totalmente perturbada, fora de si, ela que cuidou da madrasta. Então tem algumas coisinhas no livro que são muito interessantes, que eu falei só um resumo muito, muito grosseiro a respeito dele. E o desafio é esse, eu tenho feito essa experiência não faz muito tempo e tenho gostado muito, porque a gente lê 15 minutos, mas de repente a história pega na gente de um jeito, e aí você dobra, você passa para 30, fala, não vou ler mais 15, aí você para mais 15 e continua mais 15. Agora não dá mais, tem que ir trabalhar, aí você fecha e vai trabalhar. Só que aí você pensa assim, não, na hora que eu voltar eu vou ler os outros 15. E em vez de ler 15, você acaba lendo 1 hora, 1h30. Se você fizer isso, certamente, em menos de 15 dias você vai conhecer essa obra fantástica. É uma obra de arte da literatura espírita, um romance espírita, como foi sugerido aqui, eu tenho certeza que na biblioteca aqui tem, mas eu acho que vocês não deviam pegar esse livro.
não pegue, porque depois a gente vai querer ler o outro, que é uma sequência desse, e depois o outro, depois o outro. Aí vocês vão começar a entender o que é a vida, o que é a doutrina espírita, e isso vai dar um problema lascado para a gente. Vai melhorar muito rápido, né? Não vai melhorar não, vai piorar. Vai piorar, né? Sabe por que vai piorar? Porque, por exemplo, quando você for no happy hour da firma, você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus? Aí todo mundo fala assim, você está indo na casa espírita agora, nós estamos percebendo, né? Nós estamos... O danado que é exatamente isso que essas obras da doutrina espírita faz com a gente. A gente começa a ler e de repente a gente começa a ficar envolto em muitos exemplos de vida, de dificuldade, da maldade, da perseverança. Então a gente começa a ver aqueles personagens ali e você começa a se ver no lugar. É onde fala assim, não, tem alguma coisa erradinha aqui em mim, isso aqui eu preciso corrigir, isso aqui eu preciso melhorar. Mas você começa a se ver dentro da história. Dentro da história. Então, isso é uma forma da gente aprender a renunciar também, porque você pensa assim, a história de Jesus já está sedimentada, todo mundo conhece, e por conhecermos meia sedimentada, a gente se afasta um pouco. Mas o maior exemplo de renúncia é de Jesus, não tenha dúvida. Mas aí você lê a Alcione, você pensa assim, meu Deus, essa moça não precisava de ter passado nada disso, passou tudo isso. E eu? O que será que... Eu não entendo por que eu reclamo tanto, porque eu não passo nenhuma parte do que essa mulher passou e estou reclamando da minha vida. Nenhuma parte do que Jesus, não posso nem me comparar a Jesus de forma alguma, mas aí começa a se enxergar, né? Fala, meu Deus, a minha vida é tão fácil, tão fácil. Tenho dor no pé, no joelho, nas costas, mas é fácil. Quantas pessoas aí ficam em decúbito dorsal, e médico, e tratamento, e passam a vida inteira atrás disso. E a gente pode se deslocar, pode trabalhar, pode estudar, pode ler. A gente consegue entender, compreender, a gente consegue pensar. Uma das maiores coisas que o ser humano tem é o de pensar. Mas de vez em quando a gente é tão irracional, a gente esquece que a gente pode agir melhor, pode agir diferente. É isso que a Casa Espírita se dispõe com a gente, a modificar-nos, para que a gente possa se habilitar a melhores condições. E as melhores condições não é melhores condições financeiras, essas coisas. Melhores condições de vida, qualidade de vida para a gente mesmo. De vez em quando a gente vê algumas pessoas humildes, simples, mas uma qualidade de vida maravilhosa, feliz. Às vezes moram em lugares afastados, tem lá um lugarzinho muito simples, muito humilde e feliz. E a gente às vezes tem tanta coisa ao nosso redor, tão triste, aborrecido, chateado. A gente fica assim, temos tanto recurso junto com a gente, e a gente, não sei, uns anos atrás, por exemplo, eu morava no Jardim Primavera, agora eu moro na Zona Norte, mas eu morava no Jardim Primavera, só tinha uma linha de ônibus, Aí eu ficava na janela olhando o ônibus que ia sair. O ônibus chegou agora, acho que ele vai demorar uns 10 minutos. Aí você se preparava, se arrumava para pegar o ônibus. Quando você chegava lá, tinha um motorista específico chamado Pinguinha. Você falava, ai, eu Pinguinha, meu Deus do céu, não vou com ele não. Voltava para casa, porque o Pinguinha levava 3 horas para chegar em Santo Amaro, imagina só. Aí você esperava o próximo, né? Hoje tem tantas linhas, se andar uns 3 quarteirões, você pega o trem. Agora tem uma linha de trem lá perto, esse trem que passa aqui, tem tanta coisa. Tinha um morro lá perto que os molecados iam lá brincar, jogar na pipa, era tudo de terra, uns buracos lá, umas cavernas. Agora você vai lá, está tudo povoado, tudo com asfalto. As pessoas os carros andam em tudo quanto é lugar, podem andar para tudo quanto é lugar. Então, a gente tem hoje tanto recurso. Eu nunca podia imaginar na minha vida que Santo Amaro ia ter um metrô no meio do Largo 13. Nunca podia imaginar isso. Vocês podiam imaginar isso? Quem mora aqui há muitos anos? Podia imaginar que ia ter um metrô no Largo 13? Mas como é que vai um metrô no Largo 13 com esse monte de coisa aqui? Os caras vêm por baixo e furam o negócio por baixo e vai embora, que nem um tatu. Se não olhava naqueles ônibus lá, você me conhecia antigo lá. Era um ônibus top, né? Hoje você olha lá, tem um carrinho, né? Então, um ônibus enorme,
ar-condicionado. No nosso tempo o motor era dentro do ônibus. Misericórdia. Abria a janela, abria aquele negócio em cima, abria tudo quanto é lugar, punha a cara para fora, parecia aqueles cachorros com a cara para fora. E hoje a gente reclama, olha só, a gente reclama, não é mesmo? Quem podia ter uma bicicleta naquele tempo? Meu Deus do céu, tinha uma bicicleta, o cara já semi-rico. Agora qualquer um tem bicicleta, todo mundo tem bicicleta. Tem pista de bicicleta para você andar. Aí daqui para o Jardim Primavera, você desce na Marginal, aí tem uma pista só de bicicleta. Vai embora. No meu tempo eu vim de bicicleta para cá, descia a Avenida Rio Bonito e não sei o que, subia a Alameda Santo Amaro, morrendo, quase morrendo. Isso é só uma marcha direta. Bicicleta de marcha, isso era só para rico. Câmbio Shimano. Mas nós não estamos falando disso. Eu acho que isso daí é um problema que o expositor começa a ter. Eu acho que é meio um pouco de Alzheimer, assim, começa a lembrar muita coisa do passado, né? Precisa tomar cuidado, viu, gente? Precisa tomar cuidado. Então a ideia de hoje é essa, que a gente aprenda devagarzinho a construir em nós o sentimento de renúncia e que nós possamos buscar a qualidade de vida, o quanto melhor nós pudermos viver com coisas que são realmente importantes. Não darmos tanta importância às coisas que não são importantes. E para isso é preciso ter um filtro. E para ter esse filtro, nós precisamos estudar a respeito dele. E é isso que nós estamos nos expondo hoje. Olha, talvez eu não conheça uma casa espírita que tem uma biblioteca que coloca os livros na nossa mão 3, 4, 5 vezes por semana. A maioria das casas, a biblioteca abre uma vez por semana. Aí você vai lá, pelo menos, se eu vou na biblioteca, eu tenho que botar um pregador no nariz, porque eu saio de lá espirrando, tem aquele negócio de pó, aquelas coisas, né? Mas eu tenho certeza que se a biblioteca abre 4 vezes por semana aqui na casa, misericórdia. Os livros estão em ordem, estão todos bons, e eu acho que a gente podia aproveitar isso. Não precisamos comprar os livros, podemos pegar emprestado, só se tiver um ou outro que a gente queira ficar com a gente. Mas um ou outro a gente vai aí, pega emprestado, devolve, já pega outro e vai na sequência. Porque quanto mais a gente tiver de entendimento dessas coisas importantes, que são as coisas da vida maior, quanto mais a gente tiver entendimento disso, mais a vida fica fácil para a gente. Porque aí, se uma pessoa vem fazer um mal para a gente não vai vê-lo assim como um potencial inimigo que a gente queira exterminá-lo. A gente vai ver um irmão nosso que provavelmente nós temos uma dívida com ele. Porque não dá para entender de outra forma senão que nós recebemos só o que nós precisamos ou que nós merecemos. Não dá para entender de outra forma. A lei da criação é assim que funciona. Tivemos uma pandemia, tantas mil pessoas só no Brasil. Mas será que essas pessoas não tinham que ir? Não tinham compromisso com as leis? Eu cheguei à conclusão, no meu caso, que eu pensei assim, eu não tenho merecimento de morrer de Covid. Não tenho merecimento. Porque eu fico pensando assim, você vai chegar lá, você morreu do quê? De Covid. Entra para aquele salão nobre, porque nós vamos fazer uma homenagem para você. Eu não tinha esse merecimento. Porque a gente faz tanta besteira, tanta coisa, deve tanto para o mundo, tem tanta coisa para resolver. Aqui fala assim, Covid para esse cara? Não, de jeito nenhum, deixa ele aí. Pode deixar esse cara aí. E aí a gente está aqui. Estou falando de mim, viu? Estou falando de mim. Pode ser que tenha algum espírito que morreu de Covid aqui, deve estar bravo comigo, mas não, estou falando de mim, estou falando só de mim. Só de mim, tá bom? É claro que a gente fala em tom de brincadeira, um assunto tão sério, mas no sentido de mostrar para a gente que as leis da criação são perfeitas, absolutamente perfeitas. Então é assim, já ouviram aquela historinha que não cai uma folha da árvore, não cai um fio de cabelo? Já caiu tudo? O meu ainda tem um pouco, hein? O meu ainda tem um pouco. Dá um pouquinho para ele, que você tem bastante, viu? Não cai um fio de cabelo. Já pensaram uma coisa dessa? E aí a gente fica pensando, não, eu estou perdido aqui no mundo, ninguém sabe de mim. Se não cai uma folha de uma árvore. É que meu cabelo era a minha vaidade, é que a minha vaidade descaiu tudo. Você pediu coisa simples, igual eu, rapaz. Não precisar pentear, não desembaraçar, essas coisas, né? Então aí a gente vai devagarzinho entendendo uma folha de uma árvore. Outro dia eu descobri por que a folha da árvore cai.
Você sabe por que a folha da árvore cai? Lição de casa. Sábado de carnaval, lição de casa. Por que que uma folha de uma árvore cai? Vamos pesquisar. Vamos terminar com uma poesia? Chega, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta.